E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a origem da vida, tá bom? E hoje a gente vai complementar esse assunto e também a gente vai resolver algumas questões sobre ele, certo? Vamos começar aqui. Questões sobre a origem da vida, mas antes a gente vai terminar o assunto, né? A gente estava falando aqui um pouco da atmosfera primitiva, né, que tinham alguns gases. Gente, você pode ver que a configuração aqui já é completamente diferente de antes, né? Porque anteriormente você tinha o gás carbônico, você tinha o metano, você tinha o monóxido de carbono, você tinha o gás de nitrogênio, tá? E aqui você já tem outros gases. Esses outros gases que tinham antes ainda tem em uma quantidade enorme, tá bom? Só que só esses daqui vão ser importantes pra gente, tá bom? Porque esses gases aqui, eles vão formar os aminoácidos. Posteriormente, os aminoácidos vão se juntar formando proteínas e depois eles vão se juntar formando coacervados. Professor, o que são os coacervados? Eu deixei isso daqui, eu não falei sobre isso aqui de propósito para vocês pesquisarem, né? Vocês tiveram alguns dias aí para pesquisar o que é coacervado, porque aminoácido e proteína, acredito que você já tenha ouvido falar, mas coacervado, acredito que nunca tenha ouvido falar. Gente, coacervados é o seguinte, aqui você tem um aglomerado de aminoácidos, tá bom? Você tem aminoácidos juntos. Vale lembrar que quando você tem aminoácidos juntos, aquilo dali é considerado uma proteína. Esse aglomerado aqui, gente, ele foi em algumas moléculas de água começaram a ficar em torno dele, ó. E aí ele passou a ser assim, a ficar assim, ó. Aqui você pode ver as moléculas de água em torno dessa proteína. Os coacervados, gente, nada mais são do que, aqui você tem uma pequena bolsa, né, digamos assim, a gente pode chamar de uma bolsa, e essas partezinhas roxas aqui, ó, são as proteínas. E quando você tem isso daqui, gente, você tem algo chamado de coacervado ou coacervator. O mais comum é você encontrar coacervado, só que, às vezes, em algumas questões, você pode encontrar o nome coacervator, tá bom? Então, esses daqui são os coacervados. Eles são considerados seres vivos? Ainda não, tá bom? Mas é bem parecido, essa configuração aqui, ela é bem parecida com uma célula, tá bom? Mas ainda não é considerado ser vivo. Então, se você vem em alguma questão perguntando se coacervado é considerado ser vivo, você vai responder não, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o experimento. Na verdade, gente, não é nem o experimento de Oparin-Haldane. Esse experimento, na verdade, é o experimento de Miller, que, para ele elaborar esse experimento aqui, ele utilizou a hipótese de Oparin-Haldane, que diz o seguinte, que há alguns bilhões de anos, na Terra primitiva, você tinha alguns gases, por conta dessas descargas elétricas, esses gases começaram a se unir, tá bom? E aí esses gases caíram no mar. Porque bem antigamente mesmo, o nosso planeta era basicamente só água, tá bom? Basicamente só água. Então, após cair nessa água, você teve ali moléculas de água que ficaram em volta dessas proteínas, formando os coacervados e tal. Quem disse isso foi Oparin-Haldane. Só que esse experimento aqui, tá, gente? Ele não é Oparin-Haldane, ele é o experimento de Miller. E aqui a gente já tá por volta do ano 1953 ou 1952, tá bom? Tá bom, mas por que esse experimento é tão importante, gente? Olha o que foi que o Miller fez. Aqui você tem um compartimento chamado oceano. Aqui ele botou basicamente água, tá? Ele aqueceu essa água, tá bom? Simulando um pouco o ciclo da água. Essa água, ela evaporou. Ela chegou aqui nesse compartimento aqui, que aí ele chamou de compartimento atmosfera, tá bom? Esses eletrodos aqui que você vê, gente, eles são para simular as descargas elétricas, que na Terra primitiva eram muito mais comuns do que são hoje, tá bom? E nesse compartimento aqui, gente, além do vapor d'água, você também tem muitos outros gases, tá bom? O N2, NH3, H2O, CO2, CH4, certo?
Então, esses gases estavam aqui. Aqui ele colocou um condensador. Para que esse condensador, professor? Para simular uma queda de temperatura, tá bom? Aqui para simular é como se fosse uma chuva, tá? E aqui, né, nesse compartimento aqui, ó, ele recolheu essas amostras. E o que foi que o Miller detectou nessas amostras? Ele detectou, gente, alguns aminoácidos, tá bom? Ele detectou alguns aminoácidos, provando então a teoria de Oparin e Haldane. Então, por isso, não só por isso, tá? Mas boa parte da teoria da evolução química, ser muito aceita hoje é por conta do experimento de Miller, tá bom? Tranquilo, né? Agora que a gente vai falar um pouco sobre fósseis. Como é que a gente sabe sobre tudo o que aconteceu no nosso planeta, professor? Através dos fósseis. Aqui você tem um dos fósseis mais antigos do mundo, que data de cerca de 4,28 bilhões de anos. Esse daqui é um dos fósseis mais antigos. Aqui, ó, acredita-se que esses pontinhos aqui sejam resquícios de vida, tá bom? Então, no livro, em alguns livros, né, um pouco mais desatualizados, dizem que a vida aqui na Terra surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos, tá bom? Só que esse número pode estar muito distante da realidade, tá bom? Esse fóssil aqui, como eu falei para vocês, ele é de 4,28 bilhões de anos. E vale lembrar que o nosso planeta tem 4,5. Então, pouco depois da criação do nosso planeta, a vida já começou a se formar aqui, certo? Dito isso, a gente vai começar aqui com a primeira questão, né? A gente já vai para as questões. Vale lembrar só um pequeno detalhe, professor. Esse daqui também não é considerado o primeiro ser vivo, tá bom? Eu vou só falar para vocês algumas características dos primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos, eles eram heterótrofos, ou seja, eles não produziam seu próprio alimento. Eles eram fermentadores, tá bom? Eles se alimentavam de alguma matéria orgânica que estivesse ali próximo, e aí ele produzia CO2 e também o álcool. E também eles eram unicelulares, muito menos complexos do que a maioria dos seres vivos que a gente tem hoje. Aliás, muito menos complexos do que a maioria dos seres vivos que a gente tem hoje, certo? Dito isso, a gente já pode começar aqui. Primeira questão. Até meados do século XIX, era muito comum a ideia de seres vivos, de que seres vivos poderiam surgir da matéria sem vida. Como eu falei para vocês, o caso da mosca, o caso das larvas, o caso dos ratos. De um pedaço de carne, por exemplo, de acordo com essa ideia, poderia surgir larvas. Analise as alternativas e marque o nome dado a essa teoria. Isso aqui está falando de quê, gente? Está falando da abiogênese, que diz que a vida surgiu da matéria inanimada, tá bom? Surge da matéria inanimada, certo? Então, primeira questão, letra C. Tranquila essa daqui, né? Primeira questão é a alternativa C. A biogênese ou teoria da geração espontânea, tá? Vale lembrar que a nível de questões, esse nome abiogênese pode vir como teoria da geração espontânea. É o nome dado à teoria que explica que uma vida surge a partir da matéria bruta, sem vida. Segunda questão. Para provar que a teoria da abiogênese estava incorreta, vários estudos foram feitos. Em um desses estudos, um pesquisador colocou carne em frascos e cobriu alguns com gases, né? Mais especificamente, ele tinha 8 frascos e cobriu 4 deles com gases, deixando os outros descobertos. Larvas surgiram apenas nos frascos abertos, o que indica que as larvas não surgiram a partir da carne, e sim de insetos que visitaram o material descoberto, mais especificamente aqui a mosca. Esse experimento foi realizado por Aristóteles, Pasteur, Oparin ou Redi. Esse experimento aqui, gente, foi elaborado por Francesco Redi em aproximadamente 1668, tá? A segunda questão também muito tranquilinha. Segunda questão, letra D. Tá aí o experimento do Francesco Redi que a gente viu na aula passada. Terceira questão. Em 1668, Francesco Redi colocou dentro de recipientes
substâncias orgânicas em decomposição. Alguns dos recipientes foram cobertos com gases e outros deixados descobertos. Demonstrou que das larvas de carne podre se desenvolveram ovos de moscas e não da transformação da carne, né? Porque antigamente acreditava-se que a carne se transformava nas larvas, mas na verdade o Red demonstrou que não era bem assim. Os resultados desse experimento fortaleceram a teoria sobre a origem da vida denominada de... Vamos lá, gente. Francesco Red, ele era o quê? A favor da biogênese, em que dizia que a vida surgia a partir de outro ser vivo pré-existente, tá bom? Então, esses resultados aqui do experimento de Red, eles favoreceram a biogênese e não a abiogênese. Resposta correta aí, letra B. Aí você pergunta assim, professor, o que é hipótese heterotrófica e hipótese autotrófica? Gente, seguinte, vocês lembram que eu acabei de falar um pouco sobre o primeiro ser vivo, né? Que o primeiro ser vivo era heterótrofo. Pois é, existe uma hipótese que esse primeiro ser vivo possa ter sido autotrófico. Só que por que eu não falei isso? Porque isso é assunto de nível médio, tá bom? Mas eu tô só pontuando aqui. Então, terceira questão, letra B. Alternativa B, ao se provar que as larvas se desenvolveram a partir dos ovos de moscas, percebeu-se que a vida surgia apenas de um ser vivo pré-existente. Quarta questão. A teoria da abiogênese, também chamada de teoria da geração espontânea, foi derrubada após experimentos de pesquisadores como Louis Pasteur, que realizou um trabalho considerado conclusivo para vários estudiosos. Louis Pasteur utilizou em seu experimento, letra A, alguns frascos abertos e fechados contendo carne em seu interior. Esse da letra A aqui, gente, é do Francesco Red, tá bom? Letra B, um balão de vidro com um gargalo alongado e caldo nutritivo em seu interior. Perfeito, gente. Já de cara a gente já pode ver que a quarta questão é letra B. Mas vamos ver as outras aqui. Letra C, roupas sujas de suor como formas de atrair formas de vida. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês que existia até uma fórmula para criar, para ratos surgirem do nada, né? Que você colocava ali roupas sujas de suor em algum canto úmido da casa, com alguma coisa que o animal possa se alimentar? Pois é. Isso daí atraía não só os ratos, como também outros seres vivos, tá bom? Então, a letra C em nada tem a ver com o Louis Pasteur. E, por fim, a letra D. Uma mistura de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água no interior de um balão de vidro. Esse experimento da letra D aqui, gente, está falando do experimento de Miller, comprovando a hipótese de Oparin-Haldane, e não do Louis Pasteur. Beleza? Então, quarta questão, letra B. Tá aí o experimento do Pasteur. Alternativa B. Quinta questão. Dentre as experiências realizadas para explicar a origem dos seres vivos, as de Louis Pasteur no século XIX foram conclusivas no sentido de solidificar a teoria da biogênese, tá bom? E derrubar a teoria da abiogênese. Então, como eu disse para vocês na aula passada, com Louis Pasteur acabou a abiogênese e quem saiu vitorioso nessa batalha que durou alguns milhares de anos foi, na verdade, algumas centenas de anos, foi a biogênese, tá bom? Quinta questão, letra D. Aliás, perdão, letra B. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês? Aliás, letra C. Ixi, mano, tá vendo? Até eu fico confuso. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a abiogênese pode vir com o nome de geração espontânea? A gente acabou de ver aqui, né? Porque nesse primeiro aqui, a gente teria que ter biogênese e nesse segundo a gente teria que ter abiogênese. Só que você não vê a biogênese aqui nas alternativas, mas você tem geração espontânea, que é basicamente a mesma coisa, beleza? Então, quinta questão, alternativa correta, letra C.
Alternativa C, Louis Pasteur provou por meio de seus experimentos que a vida surgia apenas a partir de outra vida pré-existente. Sexta questão. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo, tá bom? Essa daqui, gente, a gente está falando da panspermia, tá bom? A panspermia que diz que a vida chegou aqui na Terra vinda de outras partes do universo, tá bom? Algumas pessoas que acreditam em extraterrestres já podem ser que acreditem aqui nessa panspermia, tá bom? Alternativa aí, letra D. Sétima questão. A origem da vida é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à presença de gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas elétricas e radiações. Vale lembrar, gente, que na atmosfera primitiva, a gente ainda não tinha a camada de ozônio. O nosso planeta ainda não tinha a camada de ozônio. Para quem não sabe, a camada de ozônio ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas que provenientes do Sol, né? Não só do Sol, mas de outras regiões do espaço também. E quando a gente fala de raios ultravioletas, gente, a gente pode falar também de radiação, tá? É basicamente a mesma coisa. Então, como não tinha a camada de ozônio ainda, aqui na Terra, gente, a radiação era muito, muito, muito alta, beleza? Então, fazendo com que essas moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas. Essa ideia é conhecida como evolução química, tá bom? É a evolução química que diz que a vida surgiu por conta de alguns gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas elétricas e radiação, fazendo com que moléculas inorgânicas, como aqueles gases que a gente viu, se transformassem em moléculas orgânicas, tá bom? Vale lembrar também, gente, que o nosso DNA, esse daqui é o DNA, não só o nosso DNA, né, mas o DNA de todos os seres vivos que têm DNA, são formados por hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre também, né? Na aula passada eu falei só sobre esses 4 aqui, mas a gente também pode acrescentar fósforo e enxofre, tá bom? Isso aqui é mais a nível médio, mas vale a pena pontuar também, certo? Oitava questão. A origem da vida sempre foi motivo de muita pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-se que a vida surgia a partir da matéria inanimada. Uma teoria conhecida como... Letra A, biogênese. Letra B, geração espontânea. Letra C, evolução química. Letra D, evolução molecular. Gente, o que o texto da oitava questão aqui está falando? Ele está falando da abiogênese. Só que você pode perceber que nas alternativas não tem abiogênese. Mas tem geração espontânea, que é o quê? A mesma coisa. Beleza? Então, oitava questão aí, acredito que vocês marcariam letra B, certo? Tá aí a resposta alternativa B. Nona questão. O aglomerado de moléculas orgânicas... Preste bastante atenção nisso aqui. O aglomerado de moléculas orgânicas revestido por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ter sido um dos primeiros passos rumo à origem da vida, chama-se... Letra A, aminoácido. Letra B, coacervado. Letra C, micro-organismo. Ou letra D, enzima. A nona questão, pessoal, está falando aqui dos coacervados, tá bom? Que eu já falei para vocês que não são considerados os primeiros seres vivos, mas ali foi um passo importante para a origem da vida, tá bom? Alternativa D, os coacervados são aglomerados de moléculas envolvidas por água. Décima questão. As moléculas que constituem... Gente, eita, essa daqui é linda demais, essa questão é muito linda. As moléculas que constituem as células são formadas pelos mesmos átomos que são encontrados nos seres inanimados. Na origem,
e evolução na origem das células. Na evolução das células, todavia, alguns tipos de átomos foram selecionados para a constituição das chamadas biomoléculas. 99% da massa das células são formados de letra A, hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Letra B, oxigênio, sódio, carbono e oxigênio. Letra C, silício, sódio, carbono e alumínio. Ou letra D, carbono, oxigênio, alumínio e sódio. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui pela letra, vamos falar aqui da letra B. Vamos voltar aqui alguns slides aqui. Esse daqui, gente, são os átomos presentes no nosso DNA, tá bom? Com uma abundância bem maior para hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, tá bom? Esse daqui representa 99% basicamente de toda a matéria orgânica do nosso corpo, tá bom? Então, esse daqui tem a ver com o nosso DNA. E como a questão aqui, ela pede basicamente isso, e você vê que a letra B fala de sódio, e o sódio não tem nada a ver com o nosso DNA, a gente já vê que não é a letra B. A letra C fala sobre silício, sódio, carbono e alumínio. O carbono até vai, mas silício, sódio e alumínio não tem nada a ver. Não tem nada a ver pra gente, né? Porque alguns cientistas acreditam que possa ser que algumas formas de vida fora do nosso planeta sejam formadas por silício. Mas isso daí é um assunto um pouco nada a ver para os próximos anos. A letra D diz o seguinte: carbono, oxigênio, alumínio e sódio. Carbono e oxigênio até vai, só que alumínio e sódio não tem nada a ver. Só nos resta então a letra A, que diz hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, tá bom? Esses daqui são literalmente os 4 cavaleiros do nosso DNA, tá? Os átomos mais importantes que formam o nosso DNA. Tá aí, né? Evidências recentes mostram que a atmosfera terrestre entre 4 e 3,5 bilhões de anos atrás era constituída por 80% de gás carbônico, 10% de metano, 5% de monóxido de carbono e 5% de gás de nitrogênio. 11ª questão. Essa daqui talvez seja uma das questões mais importantes de hoje, tá bom? E também a nível de prova, tá bom? Ela diz o seguinte: o desenho a seguir representa de forma esquemática o aparelho que Miller usou em suas experiências em 1953 para testar a produção de aminoácidos a partir da mistura de metano, hidrogênio, amônia e água, submetida a descargas elétricas. Aqui você tem essa representaçãozinha, certo? E vale lembrar mais uma vez, tá, que o nome tá enorme aqui, experimento de Oparin-Haldane, só que na verdade é experimento de Miller, tá bom? Basicamente a mesma coisa, né? Vamos analisar aqui cada uma das afirmações. A primeira diz o seguinte: com essa experiência, Miller demonstrou que havia produção de aminoácidos em condições semelhantes às que havia na atmosfera primitiva da Terra. Gente, a gente viu na aula passada, na verdade a gente viu nessa aula que foi exatamente isso que aconteceu, né? Você tinha aqui essa regiãozinha aqui, né, com os gases da atmosfera. Aqui você tinha um condensador para resfriar, e nessas amostras que ele coletou aqui, ele viu que foram formados aminoácidos, certo? Então a primeira está correta. A segunda: como a circulação do material por dentro do aparelho está completamente isolada do meio externo, não houve possibilidade de contaminação com outras substâncias. Essa daqui, gente, está correta, tá bom? Essa circulação do material aqui, ela não teve contato com o meio externo, tá bom? Então não tem como ter havido uma contaminação com outras substâncias. A terceira diz o seguinte: as substâncias resultantes na reação química acumularam-se em 3 e 4. Aí a gente vai ter que voltar aqui, né? Então, a gente pode ver aqui que essa daqui... Gente, eu acho que essa terceira também tá verdadeira.
Então, o que tornaria a segunda... Calma, vamos lá. Vamos ver logo bem que a quarta questão, a quarta afirmação, que diz o seguinte: com essa experiência, Miller também descobriu a composição química da atmosfera primitiva da Terra. Na verdade, o Miller já sabia qual era a composição química da atmosfera primitiva da Terra. Então, a quarta é falsa. Mas vamos só ver bem aqui. A alternativa correta aí seria a letra A. Ah, é verdade. Tem um pequeno detalhe aqui, gente. No experimento dele, né, as amostras elas ficaram somente aqui, ó, somente aqui em 4. Esse 3 aqui é a parte do condensador, né? Então, me desculpem aí. E com isso a gente pode ver que a alternativa correta da 11ª questão é letra A, certo? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo. Espero que vocês tenham entendido também. Espero que vocês tenham entendido também a importância desse assunto, não só a nível de questões, mas a nível pessoal também, né? Porque a gente fala muito sobre intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Lembre-se que existem cerca de 40 mil religiões em todo o mundo e todas elas devem ser respeitadas, certo? A gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.